Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática com Ronaldo Maia. Hoje aula 48 do sexto ano, correção do exercício de fixação. Calcule e simplifique sempre que possível até a fração ficar em sua forma irredutível. Letra A, 5 terços mais 4 terços. Trata-se de uma adição de frações com o mesmo denominador. Eu vou conservar o denominador e vou fazer a adição 5 mais 4, 9 terços, ou simplesmente 3 unidades. Letra B, 5 terços menos 4 terços. Trata-se de uma subtração com o mesmo denominador. Conservo o denominador, subtrai o numerador, 5 menos 4, 1 terço. Letra C, 2 sétimos mais 1 sétimo. Trata-se de uma adição de duas frações com denominadores iguais. Conservo o denominador 7, 2 mais 1, 3 sétimos. Letra D, 1 quinto mais 4 quintos menos 3 quintos. Trata-se então de uma adição e depois de uma subtração de 3 frações com denominadores iguais. Conserva os denominadores e faz a adição e subtração dos numeradores. 1 mais 4, 5, 5 menos 3, 2 quintos. Letra E, 3 meios menos 1 meio mais 5 meios. Trata-se de uma subtração e depois de uma adição de frações com o mesmo denominador. Conserva-se o denominador, faz a subtração seguida da adição. 3 menos 1, 2 mais 5, 7 oitavos. Letra F, 1 meio mais 1 terço. Trata-se de uma adição de duas frações com denominadores diferentes. Primeiro vamos igualar os denominadores, multiplicando a primeira fração por 2, a primeira fração por 3, a segunda por 2. Eu obtenho lá 3 sextos mais 2 sextos. Agora que os denominadores são iguais, conservo o denominador, faz a adição dos numeradores. 3 mais 2, 5 sextos. A letra G, 1 meio menos 1 quarto. Trata-se de uma subtração de duas frações com denominadores diferentes. Observo que só multiplicando a primeira fração por 2, eu já tenho o 4 também no denominador. Então eu multiplico a primeira fração por 2, 2 quartos, menos 1 quarto eu repito. Agora que isso tem o mesmo denominador em 4, eu vou conservar o denominador e subtrair o numerador. 2 menos 1, 1 quarto. Letra H, 3 quartos mais 1 quinto. Trata-se de uma adição de duas frações com denominadores diferentes. Eu vou multiplicar a primeira fração por 5, numerador e denominador, vou obter 15 sobre 20, e a segunda fração por 4, que aí eu obtenho também 4 sobre 20, o mesmo denominador 20. Agora que eles possuem o mesmo denominador, eu vou repetir o denominador, fazer a adição 15 mais 4, 19, 20 avos. Letra I, 5 terços menos 1 meio. Trata-se de uma subtração de duas frações com denominadores diferentes. Igualo os denominadores em 6 e faço a subtração 7 sextos. Letra J, 3 meios mais 1 quarto. Trata-se de uma adição de duas frações com denominadores diferentes. Igualo os denominadores em 4 e faço a adição 6 mais 1, 7 quartos. Letra K, 2 terços mais 1 quinto. Trata-se de uma adição de duas frações com denominadores diferentes. Vamos igualar os denominadores em 15 e fazer a adição 10 mais 3, 12 mais 1 sobre 15. Letra L, 2 terços menos 1 quarto. Trata-se de uma subtração de duas frações com denominadores diferentes. Vou igualar esses denominadores em 12. Vão ficar 8 dozeavos menos 3 dozeavos. Agora que eles têm o mesmo denominador, vou conservar o denominador 12 e fazer a subtração do numerador 8 menos 3, 5 dozeavos. Letra N, trata-se de uma subtração de duas frações com denominadores diferentes. Vou igualar os denominadores em 14 e fazer a subtração. 10 menos 7, 3 14avos. Letra N, trata-se de uma adição de duas frações com denominadores diferentes. Vou igualar os denominadores em 40 e fazer a adição. 15 mais 8, 23 40avos. Letra O, trata-se de uma subtração de duas frações com denominadores diferentes. Vou igualar os denominadores em 10, multiplicando a primeira fração por 5, tanto o numerador quanto o denominador. Igualando em 10, eu vou fazer a subtração do numerador. 5 menos 1, 4 décimos. Como eu consigo simplificar? Dividido por 2, 2 quintos. Letra P, 2 terços mais 1 sexto. Trata-se de uma adição de duas frações com denominadores diferentes. Vou igualar a primeira fração em 6, multiplicando a primeira fração por 2, tanto o numerador quanto o denominador. Agora que eu tenho o denominador igual em 6, eu vou fazer a adição do numerador. 4 mais 1,
5 sextos. Letra Q, 7 décimos menos 1 quinto. Vou igualar o segundo numerador em 10, multiplicando por 2 na segunda fração. Agora que eu tenho as frações iguais, em 10 eu vou repetir a fração, 7 menos 2, 5 décimos. Simplificando, dividindo tanto o numerador quanto o denominador por 5, eu obtenho 1 meio, que é a sua forma irredutível. Letra R, 3 oitavos mais 1 meio. Vou igualar os denominadores, multiplicando a segunda fração por 4. Obtenho então o denominador igual em 8. Agora eu faço a adição, 3 mais 4, 7 oitavos. Letra S, 5 terços menos 1 sexto. Trata-se de uma subtração de duas frações com denominadores diferentes. Vou igualar os denominadores em 6 e fazer a subtração. 10 menos 1, 9 sextos. Como eu tenho como simplificar, dividido por 3, eu obtenho ali a fração irredutível 3 meios. Na letra T, eu tenho uma adição e depois uma subtração de 3 frações com denominadores diferentes também. Nós vamos ter que identificar um denominador comum, multiplicando, aí identificamos o 12, que aí eu consigo multiplicar a primeira fração por 6, ficando 6 dozeavos, a segunda fração por 4, ficando 8 dozeavos, e a terceira fração por 3, 3 dozeavos. Agora que estão com os denominadores iguais em 12, 6 mais 8, 14, menos 3, 11 dozeavos. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê o seu curtiu, um abraço, fui!